Meus irmãos, nós vamos estar juntos agora no texto sugerido de Filipenses, capítulo número 2. Nós vamos estar lendo o versículo de número 1 e 2 somente. E na medida que nós vamos entrar durante todo o texto, nós vamos estar juntos conosco, através do Espírito Santo e através do que o Deus tem colocado em nosso coração, aplicar o texto de Paulo aos irmãos. Tema koinonia. Os irmãos já ouviram essa palavra e algumas vezes. Koinonia é simplesmente comunhão. É algo especial. É mais que relacionamento. É mais que andar juntos com nossos irmãos. É algo vindo do texto que foi maravilhoso empregado no nosso culto hoje, que foi Atos 2. Foi a primeira vez que houve essa palavra, foi em Atos 2, mas em Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2, traz uma profundidade, o capítulo todo de capítulo 2 de Filipenses traz uma profundidade muito maior com relação à koinonia. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo então o versículo número 1 e 2 de Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que até agora nós louvamos ao teu santo nome, nós entregamos a nossa adoração diante de ti, nós buscamos a tua face, pedindo, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Os pedidos de oração que chegam a essa igreja estão se acolhendo no seu trono de graça e pela sua misericórdia, o seu favor, o Senhor possa atendê-las. Possamos agora ouvir a sua voz através da tua palavra. Que ela salte, Senhor, das letras, Senhor, e vá para o nosso coração e mente, transformando nossa vida. Nos dando o sentido correto de koinonia, nos dando um sentido correto de comunhão com os nossos irmãos. Para que possamos crescer igreja, que possa ser expressão do seu amor através de nós. Para que possamos crescer na espiritualidade de Cristo e na comunhão, no partir do pão, nas orações, onde tudo é comum. Nos dá, Senhor, a profundidade da sua palavra e que o Senhor aplique em nossos dias para que possamos ser igreja forte nesses dias. Obrigado, no santo nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, meus irmãos? Koinonia, palavra que vem do grego, que é uma extensão maior do koinos. Koinos quer dizer o relacionamento que eu tenho com alguém, uma pessoa que tem uma afinidade. O koinos é uma palavra do grego que nos traz uma afinidade simples. Eu tenho afinidade com uma pessoa em comum. Eu tenho algo que é comum a essa pessoa. Então, por isso, me achego a ela, sou feliz junto com ela e tenho algo que nos une, é uma afinidade. Pode ser qualquer coisa, meus irmãos. Pode ser qualquer coisa que você tenha afinidade com alguém. Com alguma pessoa que traz a você algo que vocês vão ser felizes juntos. Assim um pouco é, mas na verdade é outra palavra. As afinidades que eu tenho com amigos, de falar sobre manutenção, de falar sobre música, de falar sobre a palavra do Senhor. Mas quando nós vamos ao texto, nós buscamos uma profundidade maior do que Paulo quer tratar a igreja. Paulo quer tratar a igreja de uma forma especial, porque Paulo ama essa igreja. A igreja de Filipe está plantada na cidade de Filipe. E os filipenses é uma igreja que Paulo ama em especial. E ele amando essa igreja, ele quer tratar essa igreja com mais profundidade. Ele quer tratar essa igreja com mais espiritualidade. Ele quer trazer uma elevação de comunhão entre os irmãos. E ele quer tratar através da koinonia, lembrar
o que é a coinonia. Os irmãos usaram o texto de Atos, e é especial, é a primeira vez que aparece em toda a Bíblia a palavra coinonia. A palavra de ajuntamento, de estreitamento de laços, de algo que nos une, não por consequência de nossas afinidades, mas um Cristo que nos salvou, nos trouxe das trevas, nos levou para a maravilhosa luz, fomos salvos por meio da fé e agora temos algo em comum, que é levar o evangelho a toda criatura, transformando, louvar o Senhor juntos, tratarmos uns aos outros com amor, com carinho. E Paulo exorta aquela igreja. A igreja, meus irmãos, de Filipenses, e a carta de Paulo aos Filipenses, é um tratado teológico, não é um tratado teológico como Romano, Efésios, Colossenses, é uma carta pessoal dele. Ele vai tratar algo de amigos que ele tem naquela igreja. Pessoas, meus irmãos, que têm sustentado o ministério de Paulo em suas viagens, têm sustentado o ministério de Paulo em suas prisões e têm feito dele sustentado em orações. E ele tem em Filipenses pessoas que oram por ele, pessoas que o tratam bem, pessoas que querem o bem de Paulo. E ele percebe, meus irmãos, que eles estão bem. Eles são igreja operosa. Eles são igrejas que trabalham, que louvam ao Senhor, que vão à presença de Deus sempre, que ajudam uns aos outros, que trabalham para a transformação de outras pessoas, mas algo tem acontecido com a igreja de Filipos. Não é algo que venha, as heresias não entram naquela igreja, não entram, meus irmãos, porque eles estão enraizados em Cristo Jesus, eles são de Deus, eles são um povo de Deus separado, mas é algo que incomoda Paulo, é que existe no meio deles separação, existe no meio deles ciúme, existe no meio deles algo que faz com que Paulo deve tratar de outra forma. A igreja que ele amava e ama estava sendo assolado não pelas heresias humanas. A igreja em qual ele tinha amigos estava sendo assolada pela separação, pela segregação de pessoas, por brigas. Se nós olharmos, meus irmãos, alguns versículos, alguns capítulos após, ele vai tratar algumas situações de separação, de pessoas que estão separadas, estão tendo brigas entre eles. No capítulo 4, portanto, meus irmãos amados, versículo número 1 diz assim: em muitos saúdos a minha alegria, coroa sim, amados. Ele sempre trata, quando ele usa o termo amados, meus irmãos, é algo pessoal. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Mas no versículo de 2 ele fala: rogo a Evódiga e rogo a Sintique. Pensem cordialmente no Senhor. Que eles possam pensarem no que eles estão fazendo. Pensem no que vocês estão fazendo. Pensem no que a graça de Deus já alcançou vocês e com a graça de Deus o que vocês estão fazendo. Pense naquilo que é o padrão da coinonia, que é a comunhão, que é algo que chama a transformação daqueles que estão junto a Cristo e querem tudo em comum, como a igreja de Atos no início. As piores coisas que acontecem na igreja, meus irmãos, é quando o povo de Deus está separado, é quando o povo de Deus não conhece a verdadeira coinonia. Isso, meus irmãos, traz um atraso tremendo para o avanço da igreja e a evangelização de todos os povos. Nós perdemos tempo com fogo amigo, como eu falei hoje de manhã. Fogo amigo, meus irmãos, na linguagem militar, é quando você está descosta para aquele que tem a mesma bandeira no seu ombro,
ou o mesmo uniforme, e o tiro vem por trás, nas suas costas. E Paulo, meus irmãos, percebe isso. No versículo número 1, vamos estar lendo, meus irmãos? Olha o que ele diz. Versículo número 1 do verso 2. Ele diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão em amor, o que ele ouve, meus irmãos, de Epafrodito, um irmão dessa igreja, que leva essas notícias, levam donativos a Paulo. Quando Paulo estava preso em prisões por causa do evangelho, e Epafrodito chega para ele e dá aqui, estamos aqui os seus mantimentos, estamos aqui suas roupas, valores financeiros para o seu sustento. E Paulo percebe que ele precisava ser mantido pela igreja, mas ele, num momento, ele diz assim: como está a igreja, Epafrodito? Como está a igreja lá em Filipos? Como ela está? E aí Epafrodito deve dizer: existe exortação em Cristo, Paulo. Existe consolação em amor. Existe afetos, comunhão no Espírito. E além de tudo, eles estão entranhados em misericórdias. Entranhados, meus irmãos. O termo aqui, no original, é algo que vem daqui. Porque a língua grega e o que eles entendiam, que os nossos sentimentos vinham daqui. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Márcia, é linda, dentro da igreja. E aí me apaixonei, né? E ela se apaixonou comigo mais rápido ainda. Mas, meus irmãos, veio daqui o sentimento. Você viu? O medo, meus irmãos. Certa vez quase tive um acidente de carro. O primeiro lugar que eu falei, doeu aqui. O sentimento veio daqui. E eles tinham, meus irmãos, mais que misericórdias. Eles tinham entranháveis que vinham daqui, no sentimento mais profundo, não no pensamento raso. Mas aqueles irmãos tinham um sentimento que vinham daqui, meus irmãos. Isso, meus irmãos, traz felicidade a Paulo, porque ele ouve de Epafrodito que isso existia lá. Mas Paulo, meus irmãos, não satisfeito com isso, ele diz o seguinte no versículo número 2, do capítulo número 2 de Filipenses. Vamos estar lendo, meus irmãos? Diz assim: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, Epafrodito diz que a igreja de Filipos tinha exortação, os irmãos se exortavam uns aos outros. Eu quero exortar você a se fortalecer, meu querido. Levanta daí, vamos orar, vamos adorar o Senhor. Eles tinham isso. Ele diz o seguinte, Epafrodito diz que existia consolação e amor, eles se consolavam uns aos outros. Vai dar certo. Levanta a cabeça. Ele dizia o seguinte também, que eram entranhados afetos de misericórdia. Os sentimentos deles não eram um sentimento de praxe, meus irmãos. Já viu o sentimento de praxe? Sentimento de praxe, ou simplesmente por ser social, ou simplesmente por educação. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Boa noite. O sentimento era mais que isso. Eles tinham entranháveis afetos. Eles gostavam do outro mesmo. Eles sentiam falta dos irmãos e da comunhão deles. Eles sentiam aquilo que faltava alguém no culto. Eu daqui, meus irmãos, eu vejo que faltam alguns irmãos. E, meus irmãos, eu me pergunto que Deus possa abençoar essas vidas. Porque não por estar cobrando, estar na igreja, mas eu sinto falta dos irmãos. E, meus irmãos, quando nos ajuntamos, fora o ambiente culto, além do que a alegria de estarmos juntos, nós não adoramos assim, e é automático, nós começamos a adorar o Senhor. O que aconteceu? A irmã Cristiane saiu do lado, a outra irmã saiu, os irmãos foram se cumprimentar. A pandemia trouxe um distanciamento da igreja uns com os outros.
E quando nós começamos a cantar, não precisamos nem pedir. Teve um dia que eu pedi, puxaram meu... Ele. Não. Tá bom, tá certo. Mas hoje não precisou nem pedir, meus irmãos. Isso faz falta. Mas Paulo, meus irmãos, diz o seguinte: eu quero mais que isso. Muito mais que isso. Me faça mais feliz ainda. Apesar de eu saber que os irmãos estão fazendo isso, e tenho aquilo que não seja por praxe, não seja por educação, não seja simplesmente porque você está nesse ambiente eclesiástico, mas seja algo que venha do seu coração, que seja algo que venha da sua alegria. E Paulo diz assim: meus irmãos, eu ouvi falar que vocês têm tudo isso, mas completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, que nós, meus irmãos, tenhamos o mesmo sentimento, que pensemos as mesmas coisas. Paulo pede à igreja de Filipe: meus irmãos, pensem as mesmas coisas. União de pensamento. O que nos une, meus irmãos, é maior que o que separa a nossa vida, amém? O que nos une, meus irmãos, é maior do que separa qualquer homem. O que nos une é o amor ágape, é o amor de Cristo Jesus por nossa vida. É o mesmo sentimento que alinha nossos corações. E não há amor maior que esse, meus irmãos. E não ser amado maior, não tem amor maior que esse no mundo, é ser amado por Cristo. E esse amor nos imputa, coloca em nós o Espírito Santo, que faz nos percebermos, meus irmãos, que se não amarmos nossos irmãos, não somos mais que merecedores da graça do Senhor. E o Senhor Jesus não está em nós. Isso é grave, é pesado para a nossa vida. E Paulo, meus irmãos, traz essa visão clara daquilo que é a koinonia junto aos irmãos. E ele quer aprofundar isso. Ele ouve de Epafrodito tudo o que aconteceu. E agora ele quer, meus irmãos, que os irmãos experimentem algo ainda maior, algo ainda mais profundo. Então me faça mais feliz. De modo que pensais, primeiro que ele diz, em primeiro lugar, pensai as mesmas coisas. O que estava acontecendo lá, meus irmãos, é que Paulo escreve esse alerta porque sobre os perigos que se estavam a enfrentar. A igreja de Filipe enfrentava sérios problemas internos. Desunião, presunção, egoísmo, espírito de reclamação, individualismo, partidarismo e vanglória. Era algo que Paulo e a igreja de Cristo não podem caminhar junto. Partidarismo, vanglória, desunião, inclinação para aquilo que não é do Senhor. Isso, meus irmãos, a igreja de Cristo não pode existir. E Paulo sabia que se ainda existisse, a igreja não caminharia. A igreja não teria passos largos, mas teria passos miúdos daquilo que não é da graça de Deus. E, além de tudo, meus irmãos, essa carta reflete a verdadeira e gloriosa alegria do cristão. Ultracircunstancial, ou seja, ultracircunstancial. É uma alegria que não vem de circunstâncias, até mesmo no bem comum. Mas também, meus irmãos, fazer com que a graça de Deus possa fazer com que o amor dele seja às outras pessoas, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. E Paulo diz o seguinte: mesmo que vocês forem destratados, mesmo que vocês forem algum dia ter alguns esbarros, que o perdão e o amor de Cristo pode superabundar aquilo que fez com que a separação de vocês causasse. Porque o que nos une, meus irmãos, é maior daquilo que nos separa. Amém? E, meus irmãos, no versículo número 3, vamos estar juntos caminhando no texto? Ele continua. É algo interessante que Paulo agora ele vai usar alguns termos. Nada façai por partidarismo. Nada façai por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um
os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, eu dava aula para jovens e adolescentes na igreja. E a revista era Compromisso. Eu lembro disso até hoje. E caiu para mim, ainda iniciante ainda, não tinha uma experiência que alguns irmãos tinham, dando aula, e caiu esse texto. E aquilo me chamou a atenção de como aplicar esse texto dizendo que alguém pode ser superior a mim. A ótica humana, você nunca vai querer baixar a cabeça para ninguém, não é assim? A ótica humana, nós sempre queremos ser superiores em tudo e em os outros. Não queremos ser mandados, não queremos ser direcionados. Mas olha o que Paulo diz, meus irmãos. Olha como Paulo aplica o texto. E na época eu fui dar a aula. E quando eu dei a aula, a pessoa olhou para mim e disse assim: eu não concordo com isso porque eu não sou menor que ninguém. Eu disse: não há como. Se a Bíblia está dizendo que nós temos que ir, mas a aplicação do texto, meus irmãos, é algo surpreendente. Do que ele fala e conota e direciona, que nós sempre estamos dispostos a aprender com os outros. Sempre tenho algo a aprender com o meu irmão. Sempre tenho algo a me relacionar com ele, que ele possa contribuir para a minha vida cristã e para o avanço do evangelho para mim. Hoje nós estamos falando sobre isso. Né? A Márcia falou: você tem que cantar a música que eles cantaram no início. Não, falou, hoje não. Essa música é muito difícil, essa música cabe mais na voz de vocês. Aí a Márcia: não, mas cabe na voz da Cristiane. Então, aí que é a igreja. Onde não cabe para mim, cabe para ela, eu aprendo com ela. E ficou maravilhoso na voz dela. Ficaria muito estranho na minha voz. Mas, meus irmãos, nós aprendemos uns com os outros. E não possamos fazer nada por partidarismo. Você sabe o que é isso, meus irmãos? É ter uma inclinação por uma pessoa. É fazer da igreja lugares onde tem o partido tal ou partido ou separações. Paulo descreve isso sempre em suas cartas, dizendo que eu não sou, eu tenho inclinação mais porque o irmão fala, ou então pelo que o irmão diz. Não façai nada por partidarismo. E ele diz, ele completa: não façai outra coisa por vanglória. Ou seja, estou fazendo para que alguém me veja, alguém me note, alguém olhe para mim e veja o que eu estou fazendo. Mas não é, meus irmãos, a aplicação é essa mesmo. Porque existia pessoas lá que queriam a proeminência do local. O local de destaque mais alto. E Paulo vai falar que se vocês não fizerem isso, vocês não estão fazendo com que a união de vocês seja suprema. E a koinonia nunca vai existir entre vocês. Eu aprendo muita coisa com os irmãos. Tem alguns irmãos aqui que eu gosto muito de ouvir pregar. Eu gosto muito de ouvir falar. E aprendo muito com os irmãos. Tem coisas, meus irmãos, que eu não consigo fazer. Tem coisas, pela graça de Deus, aqui existem pessoas dotadas de elementos espirituais para que avance a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. Isso, meus irmãos, não é sendo feito por vanglória ou partidarismo. Ele continua. Vanglória ou partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a você. Como é bom ouvir a voz de alguns irmãos aqui. Ainda, por enquanto, como seminarista, e depois da formação, a gente aprende que nós não colocamos raízes na terra, mas colocamos raízes no céu. Mas, meus irmãos, eu aprendo muito com os irmãos. E daquilo que eu ouço dos irmãos, nosso pastor, alguns irmãos mais velhos aqui, mais antigos, ao qual a gente tem respeito, muito respeito. Mas, meus irmãos, aprendemos que nós devemos não fazer nada por vanglória, nada por local, por visão mais alta. E olha o que ele diz a si mesmo: e considerando uns aos outros superiores a você, nós aprendemos uns com os outros. O texto aplicado é esse, meus irmãos. Nós aprendemos uns com os outros. E caminhando no texto, meus irmãos, no versículo número 4, no capítulo número 2 de Filipenses, diz assim: não tenha cada um à vista do que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. Então, meus irmãos, os meus sentimentos algumas vezes não vão ser os meus. Entendeu, meus irmãos? Os meus sentimentos e a minha justiça, às vezes, não vai ser a minha justiça. Ou seja, os irmãos já fizeram algum dia dessa forma? Apesar de não ser grande aquilo que aconteceu, mas os irmãos já pediram desculpa por algo que não fez? Eu já. Certa ocasião, meus irmãos, dentro de um ministério de música, houve um problema muito grande na igreja. Muito grande. E aí fizeram uma reunião grande na igreja. Traz o Alisson aqui, né? Vamos bater no careca. Traz ele aqui. E, não, mas... Aí eu disse assim, meus irmãos, se eu fiz alguma coisa com os irmãos me perdoam. Peço perdão. A Márcia lembra. Perdão. Se eu fiz alguma coisa, eu acho que eu fiz alguma coisa e não percebi. A pessoa disse assim para mim, meus irmãos, só isso? Ué, mas só isso? Eu falei, mas irmão, você está esperando o quê? O que mais? Não, mas só isso? É só isso. Eu falei, é só isso, perdão, os irmãos. Não, mas espera aí, nós temos que conversar mais. Não, o que você quer? Me perdoa se eu fiz alguma coisa. Se nós olharmos, meus irmãos, não tenha cada um à vista o que é propriamente seu. Não estou falando aqui de situação material, mas de vez em quando, meus irmãos, nós temos que abaixar a cabeça e ir lá conversar com aquele que te fez falta. Koinonia é isso, meus irmãos. Há algo mais profundo que às vezes nós sempre perdemos para ganhar o nosso irmão em Cristo Jesus. E dizer para ele o seguinte, me perdoa, porque nós temos algo maior a ser feito. Nós temos algo maior a ser feito, que é a unidade de um corpo que é maior que a minha vida. Eu não me considero meu mais, eu não considero meus sentimentos, mas que possamos nos alinhar em sentimentos, para que possamos ser a igreja de Cristo operante, como cantamos, para que os outros vejam a glória do Senhor em nossas vidas, para que os outros vejam o que o Senhor é para a Igreja Batista Monte Moriá, e o que o Senhor é para a sua vida, meus irmãos. É muito difícil, meus irmãos. Um dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu nunca ia ouvir. Ah, quem apanha não esquece. O que é? Quem bate esquece. Eu já ouvi isso uma vez. Mas, meus irmãos, isso não é sentimento que deve estar em nós. Liberar perdão, meus irmãos, zera o seu caixa emocional. Transforma a sua vida. E te libera, meus irmãos, para que você possa experimentar a vida em Cristo. E a vida que Deus tem para o seu coração. E para experimentar, para que você possa agir com profundidade na presença de Deus e na presença dos seus irmãos. Vai acontecer esbarros, meus irmãos, na nossa caminhada cristã até a volta de Cristo? Sim ou não? Vai. Vai ter, meus irmãos. Vez por outra, vai acontecer. Porque Paulo sabia que ia acontecer, entanto que tratou Evódica e Sintique nas suas disseções. No versículo número 4, no capítulo número 4, ele trata dizendo, vou estar lendo para os irmãos, versículo número 4 de Filipenses, capítulo número 4 de Filipenses. Apelo a Paulo, meus irmãos, o porquê que Paulo separou essa sessão inteira para tratar essas mulheres? Porque a unidade da igreja e o medo da economia ser atravessada e a igreja não alcançar aquilo que deveria ser alcançado. Eles não estavam sofrendo por heresia, mas estavam sofrendo pelos irmãos que estavam dentro da igreja. E ele diz o seguinte, rogo a Evódica e rogo a Sintique que pense cordialmente no Senhor. Ele deixa para que eles pensem. Pensem, meus irmãos, e ele diz o seguinte, a ti fiel companheiro, que julgo também peço que eu auxilies, no versículo número 3, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes encontro no livro da vida. Eram tantos cooperadores
que aqueles homens já estavam no livro da vida, porque cooperavam com a graça de Deus. E ele diz: vocês cooperaram muito comigo. Se alinhem. Façam com que a igreja possa prosperar com aquilo que é o seu perdão um para os outros. E ele continua, meus irmãos, ele diz o seguinte: sabe qual o exemplo que você deve ter para a sua vida? Eu não sou o exemplo, mas o exemplo ele dá no versículo número 5, a partir do 5 até o versículo número 11, eu vou estar lendo e vou aplicando com os irmãos. Olha aí o versículo número 5, meus irmãos, de Filipenses capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, ou seja, tende em vós o mesmo sentimento. Eu peço a vocês que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Se Jesus, meus irmãos, não usurpou ser igual a Deus, quem somos nós, vez por outra, para nos humilharmos, para baixarmos nossos frontes e irmos daquele que nos fez mal? Quem somos nós? E ele diz o seguinte, ele continua o texto: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Versículo número 7. Até a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e deu um nome está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, essa sessão é um hino de louvor a Deus. Paulo pega um hino que era comum naquele tempo e coloca aqui. Mas ele traz um tratamento teológico muito grande, porque ele faz com que nós pensemos, meus irmãos, que se Jesus não usurpou ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo e fez naquele momento para que possa todo homem entender quem ele é. E ele fez, meus irmãos, e a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, porque nós possamos não ser obedientes à linguagem de Paulo, de perdoarmos uns aos outros, de não sermos, meus irmãos, superiores a ninguém, de não sermos, meus irmãos, temos partidarismo, vanglória, mas por humildade consideramos uns aos outros para que possamos ter harmonia dentro de nós, na presença do Senhor. Quando pensarmos, meus irmãos, em fazermos qualquer coisa, uns para com os outros, que possamos pensar no que Jesus fez por nós. Não só Jesus nos salvou, mas nos deu o exemplo de como devemos viver uns com os outros. É o exemplo maior, meus irmãos. Não é exemplo maior que esse, de ele se humilhar. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos o mesmo termo, ele diz que há uma promessa para com isso. Para quando ele se humilhou em morte de cruz, pelo que também Deus também o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que dobre todo o joelho. A redenção, meus irmãos, de tratarmos uns aos outros, era demonstrar que somos salvos por Cristo Jesus. Se você não consegue perdoar ninguém, meus irmãos, você deve se tratar com Deus e buscar ao Senhor aquilo que deve ser tratado em seu coração, para que possamos ter harmonia na presença do Senhor, para que possamos ter a koinonia, para que possamos não ser o côinos, que somente temos afinidade uns com os outros, aqueles que realmente temos algo que temos afinidade mútua, mas até mesmo temos a koinonia, que é a afinidade com aqueles que são diferentes a nós. Isso é difícil, meus irmãos, mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E para finalizarmos, meus irmãos, para adiantarmos mais um pouco, o desenvolvimento disso, Paulo nos orienta. Vamos abrir, vamos estar lendo. Capítulo número 2, verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus,
como sempre obedecedes, não só na minha presença, porém muito agora na minha ausência. Desenvolvei a salvação com temor e temor. Meus irmãos, ele fala aqui de algo que ele, quando ele estava junto com os irmãos ali em Filipos, tudo era muito bom. Perto do líder, meus irmãos, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é transformador. Tudo existe amor, tudo existe paz, tudo existe cooperação. Porque se eles tinham essa visão de que tudo que eles faziam teria que ter alguém para ver, eles também tratavam em amor quando Paulo estava junto com eles. Mas agora Paulo estava preso. E ele sabia, meus irmãos, que a sua prisão era prisão para a morte. Ele ia morrer. Não ia estar mais junto deles. Mas e essa preocupação que Paulo teve, através do relato de Epafrodito, que diz que eles tinham comunhão, eles tinham singeleza de coração, mas precisavam se aprofundar mais na koinonia, faz com que Paulo diga o seguinte: olha, assim, pois, amados meus, como sempre vocês obedeceram quando eu estava junto com vocês. E agora, meus irmãos, não só na minha presença, mas porém quando não estiver junto de vocês, tratem uns aos outros em amor. Tratem uns aos outros com carinho. Tratem uns aos outros como proeminência. Tratem uns aos outros como que eles tivessem maior superioridade a vocês. Uma das coisas, meus irmãos, que acontece muito dentro de usina, dentro de organizações, a gente sempre brinca, né? Quando o chefe está perto, tudo é muito bom, né? Tudo é bonito. Quando o seu líder, porque nós, os crentes, meus irmãos, temos uma tendência a orbitar em volta de líderes espirituais. Viu isso? Os crentes, ele tem muito de orbitar em volta de líder e fazer muito por causa de alguém. E esquecemos, meus irmãos, que não estamos fazendo por causa de alguém, mas estamos fazendo por causa de Cristo. Nós estamos fazendo por causa do amor ao Evangelho. Nós estamos fazendo por causa do avanço da igreja de Cristo. Nós não fazemos por causa de alguém. Nós não fazemos por causa de ter tapa nas costas, às vezes em quando. Tem pessoas que gostam disso, né? Tem pessoas que são vaidosas, que eles têm sempre lembradas. Mas o nosso maior galardão, meus irmãos, não está nessa terra. Nosso maior galardão não está em placas, em presentes. Nosso maior galardão está no céu, quando estaremos juntos com Cristo Jesus. E por ter feito isso, por ter nos humilhado em nosso coração, por ter permanecido fiéis à koinonia, por ter permanecido fiéis ao ensinamento de Cristo, porque fizemos o nosso Deus mais que feliz, porque além da comunhão que temos, fizemos mais ainda, porque é muito fácil estar tendo comunhão quando temos amor tremendo, meus irmãos. Mas exercitar nosso coração em comunhão, em koinonia, é quando nós exercitamos para aqueles que mesmo querem nosso mal. E Paulo diz o seguinte: não vou estar perto de vocês mais. Eu vou estar longe, pelas marcas de Cristo. Irei ser entregue como libação e morto pela causa de Deus. Mas o que me dói é que quando eu não estiver perto de vocês, vocês não façam nada por partidarismo. Vocês não façam nada por vanglória. Não façam nada por causa de outro, mas façam coisa por Cristo. Apliquemos essa palavra em nosso coração, meus irmãos. Que possamos crescer como igreja de Cristo real. Pessoas, meus irmãos, que vão entrar aqui nessa igreja chorando, pedindo para que nossa família já existente seja a família deles. Pessoas que vão entrar aqui transformadas, que querem transformação, porque lá fora, meus irmãos, não tem o carinho, o amor que nós devemos ter. Não possamos ser ao contrário, meus irmãos. Vez em quando, meus irmãos, nós temos mais carinho e amor fora da presença de Deus. De pessoas que não conhecem o amor de Cristo. Que possamos ser ao contrário, meus irmãos. Que aqui nós possamos ser aqueles que não vão deixar de dar carinho para aqueles que precisam. De ter amor. Não sejamos agentes
de transformação errada para as vidas das pessoas, mas possamos ser agentes de amor, de afeição, de transformação, que possamos ser entranhados em afetos uns com os outros, para que possamos ser ao contrário. Uma vez uma pessoa falou comigo, meus irmãos, meu amigo, né, Ares, eu acho que eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê, meu querido? Qual o problema? Você vai deixar Cristo. Aí começa a deixar por causa de homem, né? Não, porque eu tenho mais carinho fora da igreja do que dentro da minha igreja. Mas por quê? Será que seu coração não está amargurado por algo? Não. Às vezes o meu chefe lembra do meu aniversário, mas meu pastor não lembra do meu aniversário. Falei, eu estou lembrando de hoje, hein? Deus abençoe antecipadamente, tá? As pessoas estão carentes, meus irmãos. E a coinonia, meus irmãos, é mais que praxe. É mais que educação. A coinonia é amar realmente. De vez em quando, meus irmãos, quando nós não vemos irmãos aqui que são sempre aqui dentro da igreja, nós sentimos falta. Aqueles que estão ainda pensando em desistir, que a igreja possa estar procurando. Que nós possamos ser fiéis àquilo que Paulo nos orienta. E mais, meus irmãos, vou estar finalizando. Versículo número 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. O querer, meus irmãos, no versículo número 3, é o que nós queremos. E o realizar, somente através de Deus possamos realizar. E segundo a boa vontade. Fazeis tudo, no versículo 14, é algo interessante. Versículo 14. Olha o que Paulo orienta a igreja de Filipos. Fazei tudo sem murmuração e contenda. Você já andou perto de alguém que murmura? Já andou? Tinha um desenho que eu gostava muito. O bonequinho ficava sempre, tá ruim, tá difícil, tá. Eu tenho um amigo que trabalha junto comigo, tudo, não vai dar certo. Não, nós vamos virar a noite aí, Arjos. Não, vai quebrar de novo. Nossa, tá frio, tá calor. Isso aí não vai dar certo. Eu falei, rapaz, pensa bem. O que você está fazendo, cara? Meus irmãos, nós temos a graça de Cristo sobre a nossa vida. Amém? Nós temos o Senhor Jesus sobre o nosso coração. Nós temos os incautos da vida, não temos? Mas sabemos que somos aquele povo que tem um Senhor sobre nós. Que tudo que acontecer em nossa volta, por algum propósito existe. Porque tudo coopera para aqueles que fazem o bem e fazem a vontade do Senhor. E Paulo diz o seguinte: façai tudo o que vocês vão fazer agora, sem murmuração. E outra coisa, para que os torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpável em meio a uma geração pervertida, corrupta, ao qual repreendeceis como luzeiros do mundo. É o que eu disse, meus irmãos, aquele meu amigo que toda hora reclama e tem murmuração, ou o irmão em Cristo que nós convivemos, que tudo está ruim, o culto tá tarde, não tem, está demorando, quer ir embora, a mensagem é longa, possamos dizer para ele, meus irmãos, fazemos em tudo, meus irmãos, como para que possamos ser luzeiros no mundo. Para que quando alguém reclamar para você, reclama não. Sempre tem alguém pior. Reclama não. Vamos viver a carreira que foi proposta para a nossa vida enquanto estamos aqui, meus irmãos. Vamos viver aquilo que o Senhor destinou para que você possa viver. O talento que o Senhor dispensou no seu coração possa ser aplicado na presença de Deus. Para que possamos fazer essa igreja crescer pela graça do Senhor Jesus. Aplicando a palavra daqueles que vão entrar nessa porta, eu creio sim. Que vão entrar nesse lugar para que esse seja o único socorro que essas pessoas possam ter. Pessoas que estão à nossa volta, meus irmãos, carecendo da graça e do amor verdadeiro. E do amor entranhável, que é o nosso sentimento maior da nossa coinonia uns com os outros. A nossa coinonia, meus irmãos, a nossa comunhão faz com que as outras pessoas enxerguem que somos diferentes, que somos luzeiros nesse mundo. O original do luzeiro aqui, meus irmãos,
não é como luz de sal, mas o original do luzeiro é como farol. Os irmãos já tiveram, eu já estive na Ilha Bela, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Na ilha existe um farol enorme, e à noite aquilo acende e traz, meus irmãos, a direção de um caminho melhor para aqueles que se aportam em Ilha Bela. Eu acho muito lindo, meus irmãos, que Paulo usa esse termo, porque ele está em Roma, e para chegar em Roma ele teve um naufrágio, não houve? Ele diz, vocês têm que ser como um farol na vida das pessoas, como luzeiros nessa vida, preservando a palavra no versículo 16 da vida, para que o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá, que a gente não sabe que dia vai ser esse, mas sabemos e esperamos porque ele virá. E ele diz assim, que eu me glorie de não correr em vão, mas me esforcei utilmente, não fui um servo inútil na presença do Senhor. Para que eu glorie do que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Fazer com que a coinonia funcione, meus irmãos, é um esforço diário na presença do Senhor. Que nem sempre, meus irmãos, vamos estar junto de pessoas que vão ter o mesmo sentimento que nós. Mas que possamos, meus irmãos, entender que vale a pena nos esforçarmos para termos junto de nós o amor e a graça do Senhor Jesus em nossa vida. Ele diz o seguinte, meus irmãos, para finalizarmos. Entretanto mesmo, que seja oferecido por libação, sob o sacrifício do serviço da nossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão. E ele diz, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Se alegrai-vos, alegre-se na presença do Senhor. Se congratulem na presença do Senhor. Saímos daqui, meus irmãos, com o entendimento de nos esforçarmos para mantermos a coinonia, para nos esforçarmos para sermos juntos na presença do Senhor.